ministrando a nossa vida, Senhor. Que para isso o homem seja apenas um instrumento em tuas mãos poderosas. Que o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Ser com cada vida, Pai, que participa conosco deste culto, que celebra conosco este culto ao Senhor, aqueles que estão aqui presentes, Pai, aqueles que estão no culto online, que todos recebam do Senhor tudo aquilo que necessitam, Pai, para que verdadeiramente estejam te servindo, te louvando e te adorando, para que verdadeiramente o Senhor esteja no controle de cada uma dessas vidas. Levantamos as nossas mãos e apresentamos aqueles que estão enfermos, Pai, no poder e autoridade do nome de Jesus. Repreendemos as enfermidades do corpo, da alma e do espírito. Que cada um dos enfermos, cada um seja curado, e todos reconheçam que foi o Senhor quem o fez, e exaltem e glorifiquem ao nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor já está trabalhando em cada uma dessas vidas, e que verdadeiramente a palavra a ser anunciada seja a palavra que vem do teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos que estão aqui no culto presencial e aqueles que estão conosco no culto online. Você pode assentar. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios, livro de Provérbios, no capítulo 16. Aleluia. Provérbios, capítulo 16. Quero fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 9. Todos encontraram? Os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Entrega tuas obras ao Senhor, e teus planos serão bem-sucedidos. Amém. O Senhor fez tudo com um propósito, sim, até o ímpio para o dia do mal. O Senhor detesta todos os arrogantes. Com certeza, eles não ficarão impunes. Pela misericórdia e pela verdade se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, Ele faz que até seus inimigos tenham paz com Ele. Aleluia. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Agora, irmãos, o que nós vemos no texto são algumas declarações de que o nosso Deus, que é o Deus eterno, Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo quando
na nossa percepção humana, seja a percepção de que isso não está acontecendo. Deus está no controle. E a palavra de Deus nos ensina, e nós temos continuamente transmitido a palavra. O Senhor nos ensina e nos convoca para que estejamos vivendo por fé, não por vista, não por aquilo que sentimos, não por aquilo que esperamos, não por aquilo que achamos, não por aquilo que gostaríamos que acontecesse. E nós estudamos a palavra de Deus com o propósito de conhecer melhor o Deus da palavra. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro religioso. Mas a palavra de Deus. É por isso, irmãos, que a Bíblia é o mais importante. É o livro atualizadíssimo, mais atualizado do que todos os livros. Porque a letra não é morta. É o Espírito Santo aquele que vivifica a sua palavra. E quanto mais nos relacionamos com Deus, mais semelhantes a Cristo nos tornamos. Não porque seja algo que alcançamos, mas porque esse é o propósito do Deus eterno. É claro que o Senhor sabe que somos pecadores, que somos limitados, mas Ele age de uma forma tal para que a nossa vida esteja a cada dia mais próxima dos seus princípios, mais em conformidade com os seus ensinamentos. E este relacionamento com Deus faz referência a 3 coisas: fé, dependência e obediência. Aleluia. Fé, dependência e obediência. Eu acrescentaria mais uma coisa: perseverança. Então, fé, dependência, obediência e perseverança. O que é que o Senhor diz? Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa, a glória. Será recebido pelo Pai. Vinde benditos de meu Pai. Olha só, vinde benditos de meu Pai. Sabe, irmãos, se não houver essas 4 condições ativas em nossa mente e em nosso coração, haverá sempre uma série de conceitos equivocados sobre Deus. Porque como seres humanos, nós somos seres inteligentes. O Senhor nos deu o direito de escolha. O Senhor nos deu autoridade. Quando eu falo homem, eu estou falando ser humano. O homem sabe que é homem. E sabe, irmãos, por que conceitos equivocados sobre Deus? Porque as coisas de Deus, elas são discernidas espiritualmente. Então, primeiro, as coisas espirituais têm que ser observadas. Observadas sob a ótica espiritual. Então eu sirvo ao Senhor não por medo, mas eu sirvo ao Senhor por prazer. Eu sirvo ao Senhor espontaneamente. Eu sirvo ao Senhor porque o amo. Eu sirvo ao Senhor porque Ele me salvou. Eu sirvo ao Senhor por tudo que Ele é. Aleluia! Então esses devem ser determinantes em nossa vida. Amém? Então, irmãos, quando nós recebemos a palavra, que começamos então a clamar ao Senhor para que nos capacite, para que nos dê o discernimento espiritual, o Senhor nos ensina
que devemos temê-lo, não ter medo dele, mas temê-lo. E temer a Deus significa amá-lo com respeito. Está plenamente conscientizado de que somos falhos, somos fracos. Por mais que tenhamos o nosso objetivo de imitar a Cristo, sabemos que jamais conseguiremos por nossas falhas. Mas não desistiremos, porque é isso que o nosso Deus espera de cada um de nós. Quando Ele diz: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, a santificação tem o sentido de rejeitar tudo aquilo que o mundo tem como normal, como natural, como sensacional, como maravilhoso, mas que é contrário aos princípios bíblicos. Então, irmãos, quando nós passamos a compreender essa necessidade, a necessidade que temos de louvar e adorar a Deus, de declarar que santo, santo, santo é o Senhor, quando estamos diante dele, determinados, então ele passa a fazer o quê? Ele passa a ter o controle da nossa vida. E por que ele tem o controle da nossa vida? Porque nós, espontaneamente, com alegria, dizemos: Senhor, eu não posso ter o controle da minha vida, eu vou errar, eu não vou conseguir. Então, Senhor, o controle da minha vida está em tuas mãos. Amém? Aí a pessoa que ainda não teve uma experiência com o Senhor, ela diz: parece loucura, esse povo aí está... Não, irmãos, é a verdade bíblica, é o que o Senhor nos ensina. Então, estar em Cristo tem que ser uma escolha e determinação do ser humano. Deus não obriga ninguém a segui-lo, mas Ele age para que todos tenham a oportunidade de conhecê-lo. E nós só conhecemos a Deus porque Ele veio e se apresentou a nós. E quando Ele mandou o seu Filho unigênito, não é? Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu poder, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem, o Senhor veio como o último Adão. O primeiro foi alma vivente, o último Jesus, Espírito vivificante. E aí ele em tudo obedeceu ao Pai, obedeceu e entregou a sua própria vida, e entregou a sua própria vida e foi morto, crucificado ali no Calvário, coisa que era para os piores dos piores. Agora, irmãos, sendo Deus santo, o que é que Ele faz? Ele aborrece o pecado. Aí o que é que o texto bíblico diz? Mas Ele ama o pecador. Então Ele continua nos amando. Ele abomina o pecado. O que é que o inimigo faz? Joga a seta na mente. Aí a pessoa vai lá e segura. Aí passa para o coração, para o sentimento, para depois passar para a ação. A palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas Ele não alimentou a tentação. E Ele nos ensina que nós rejeitamos a tentação com a palavra. Com a palavra. Ah, eu não posso fazer isso com o Senhor. Ele entregou a sua vida para que eu pudesse ter uma vida diferente. Ele entregou a sua vida no Calvário, levou os meus pecados, iniquidades, para que eu pudesse viver de forma diferente. O sofrimento, as pandemias e tudo mais, todas essas coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia. Então, irmãos, Deus não pactua com o pecado, mas Ele concede ao ser humano oportunidades para que seja liberto das cadeias do pecado, liberto para sempre. Não é liberto por algum tempo, não, liberto para sempre das cadeias do pecado. É por isso, irmãos, que nós temos que permanecer em Cristo, e a palavra do Senhor permanecer ativa em nossa vida, aleluia. Somente em Cristo nós encontramos
a verdadeira paz, a verdadeira segurança e a certeza da vida eterna com Deus. É por isso, irmãos, que o amor de Deus, ele é santo e também sacrificial. É isso. Um morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse entendimento, ele precisa estar arraigado na nossa mente e no nosso coração. Aí vem a palavra do salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se a palavra estiver guardada no momento exato, então a gente vai lembrar da palavra. Já pensou se o soldado fosse para a guerra com a sua arma descarregada do ombro, e na hora que precisasse, ele parasse, aí tiraria aquele fardo que leva nas costas, procuraria ali, encontraria, não é? E aí iria então usar a sua arma? Não, irmão. No momento de necessidade, a agulha está lá, a bala está na agulha. E a palavra tem que estar na agulha, porque nós vamos precisar usar essa palavra em todo o tempo, em todos os momentos. Quando menos esperamos, vem a situação, e se não estivermos ali com a palavra de Deus, poderemos sofrer, poderemos cair. E o Senhor Jesus resistiu com a palavra. A Bíblia é sagrada, a nossa espada, a espada de dois gumes, é arma de defesa e é arma de ataque, amém? Então, se o Senhor, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é eterno, Ele é transcendente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Isso significa o quê? Que Ele é justo em todo o seu proceder. Nós pais procuramos amar os filhos de uma forma que seja igual, que sejam iguais. Então a gente ama os filhos. Mas essa determinação de amar a todos igualmente nem sempre funciona como deveria. Mas o Senhor nos ama igualmente, dentro do seu absoluto, dentro da sua perfeição. Deus não tem filhos prediletos, não, irmãos. Não. Ele corrige a todos, porque Ele tem um propósito maior, que todos estejamos vivendo com Ele aqui na terra e eternamente nos céus, amém? Aleluia. Então, esse Deus que é santo, que é puro e poderoso, conforme nós lemos aqui no texto, Ele tem o controle do universo. Ou seja, Ele faz com que aquele Deus que é justo, fiel e poderoso, Ele garante que o universo seja controlado por princípios justos, e o seu proceder conosco também é regido pela justiça divina, aleluia. Então, se Ele me perdoa, Ele também perdoa você. Se Ele perdoa você, Ele me perdoa também. A mensagem de Jesus foi mensagem de quê? De arrependimento. Quando há arrependimento? Quando nos conscientizamos de que falamos ou fizemos algo contrário aos princípios bíblicos. E não podemos nos esquecer que palavras e atitudes e atos geram consequências. E nós somos responsáveis por aquilo que falamos e por aquilo que fazemos. Mas quando o Senhor perdoa, o que é que Ele faz? Ele fica lembrando? Não. Ele joga lá no mar do esquecimento.
Não é que ele não esqueça, não é que ele não lembre mais, mas perdoou, está perdoado. Não se fala mais nisso. E o que cabe a mim e a você? Fazer o possível para que não venhamos a cometer o mesmo pecado, o mesmo outro. Porque a nova criatura, ela não consegue mais viver na prática habitual do pecado. Tudo que o mundo oferece, por melhor que seja, é passageiro. Mas tudo que o Senhor oferece é maravilhoso e é eterno, aleluia. Aí está a grande diferença. Pessoas que têm muito dinheiro, que vivem bem, mas vivem infelizes. Porque não é o dinheiro que traz a felicidade. O dinheiro é bom? É. Claro que é bom. Você pode ter uma vida confortável. Mas somente o Senhor Jesus traz paz. Aí vai ver o cara que mora lá na beira da lagoa, lá numa casa muito simples. Vive em paz. Tem alegria, compartilha o que tem. Sabe, meus amados irmãos, Deus não age como homem, por isso é o único juiz perfeito. Hoje no Brasil, nós conhecemos muito bem a falta de caráter, de honestidade, né? Daqueles que deveriam defender a Constituição. São homens. E mesmo que passem toda a vida e não sejam cobrados, haverá um momento em que estarão face a face com o Senhor e serão cobrados, sim. Se não se arrependerem de coração, serão cobrados, sim. Agora, como Deus conhece o coração do homem, conhece os seus intentos, o cara não pode dizer, eu vou errar, eu vou fazer errado e depois vou me arrepender, porque Deus vai me perdoar. Não funciona, não é assim. A soberania divina nos faz confiar plenamente nas promessas que o Senhor tem feito para todos aqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Amém? Então, diante da presença do Senhor, podemos dizer quais são os planos divinos para que vivamos durante esses dias difíceis. Quais são os planos divinos? Que vivamos bem, mantendo a fé, mantendo o temor do Senhor e a obediência aos seus princípios. Se temos a certeza absoluta de que a nossa vida está sendo dirigida pelo Senhor, vamos descansar. Agora, esse descansar não significa cruzar os braços, chego já lá. Então nós confiamos. A nossa confiança está no Senhor. A nossa esperança é viva. A nossa esperança não é a última que morre, não. A nossa esperança morreu e tomou a morte, ressuscitou com as chaves da morte e do inferno. A nossa esperança é Jesus Cristo, aleluia. E Ele venceu a morte, venceu o inferno. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Isso não significa que todas as batalhas que entramos, iremos ganhar. Calma, não é assim. Mas a batalha final já está ganha, já está garantida em Cristo Jesus. Amém? Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Deus fiel. Agora, irmãos, enquanto estivermos aqui na terra, preste atenção a isso. Nós faremos o possível para que a nossa vida seja tranquila, seja uma vida de paz, seja uma vida de obediência, de segurança. Então nós obedecemos e nos submetemos ao Senhor eterno. E o que é que Ele faz? Ele nos protege. Eu posso dizer a você que a maior proteção é a proteção espiritual e a proteção emocional. É claro que a proteção física também é necessária, também é importante. Agora, o que foi que o Senhor nos deu? O Senhor nos deu o direito de escolha. Então eu preciso escolher. O que é que eu vou fazer? Eu vou servir ao Senhor? Eu vou servir ao Senhor de todo o coração? Eu vou honrar ao Senhor? Eu vou me prostrar somente diante do Senhor?
Eu vou confiar que Ele há de prover todas as minhas necessidades? Verdadeiramente eu estou confiando de que o Senhor está me sustentando com a sua mão direita vitoriosa? Porque Ele diz lá no livro do profeta Isaías, e nós tomamos posse, porque nós estamos em Cristo Jesus. Eles, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, eles nem a chama arderá em você. Usando a linguagem atualizada, ele diz: porque eu estou te sustentando com a minha mão direita poderosa. Aleluia. Então nós somos sustentados por Ele. Agora, irmãos, eu falei agora há pouco, eu citei, que as nossas palavras e os nossos atos geram consequências. Então eu vou aproveitar e dizer aqui que o Senhor nos deu o direito de escolha e nós ainda vivemos em um país onde podemos escolher aqueles que irão exercer autoridade sobre nós. Se não escolhermos, como será? Aí eu digo, se não lutarmos, quem lutará por nós? Então nós temos que saber corretamente na hora de escolher. É por isso, irmãos, que a igreja se omitiu durante décadas, a vida inteira. Não, isso não é coisa para a gente, não. A gente só faz orar. Aí vai lá, e na hora de votar, escolhe o candidato errado, e aí está aí o que está. A igreja vai exercer o seu papel, mas o papel da igreja fundamental é fazer missões. Mas nós somos igreja, então igreja como instituição não vai se envolver com isso. Mas individualmente, cada um tem que ter a sua consciência e saber o seu dever. É isso que eu estou falando, irmãos. Sabe, meus amados irmãos, se escolhermos bem, viveremos bem. Mas se escolhermos mal, sofreremos. A liderança política do nosso país imagina que a igreja não é uma atividade essencial. A igreja é uma atividade essencial, sim. Então nós damos assistência às pessoas, assistência espiritual, assistência emocional, assistência material também. Esse é o nosso papel. Mas o papel da igreja não é ter medo, não. Não é temer o dia de amanhã, não. Como servos do Senhor, nós obedecemos, sim. E precisamos obedecer às leis. Os caras lá de cima não obedecem. Mas vai chegar o dia onde eles prestarão contas com o Senhor. Ah, se o cara lá de cima não obedece, aquela turma lá não obedece, tem 11 que fazem o que querem, então eu vou fazer o que eu quero. Não. Não, nós vamos cumprir a lei. Nós não vamos dar brecha nenhuma. Diz que é para a igreja é só 30%. Tem aqui, só 30%. Só tem lugar para 30%. É isso, não vamos obedecer. Não vamos desobedecer não, irmãos. Sabe por quê? Porque nós sabemos o que significa desobedecer. Mas a ordem é absurda, é verdade. Mas o Senhor está vendo. E o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém? Então, de portas abertas ou de portas fechadas, continuaremos exercendo o nosso papel. E o nosso papel principal é proclamar a palavra de Deus. É levar uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de esperança. É procurar ter um país que seja honesto. Um país onde a roubalheira não exista mais, em nome de Jesus. Então, irmãos, a soberania divina sobre os projetos humanos diz respeito tanto aos planos do homem, quanto à sua execução. Então, quando colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, então, Senhor, em nome de Jesus, me capacita, me dá o discernimento, para que eu saiba realmente aquilo que vem do Senhor.
Para isso tem que conhecer a palavra. Por isso que isso aqui a gente bate nisso aqui. Conhecer a palavra, conhecer a palavra, conhecer a palavra. O que é que está escrito? O meu povo tem sofrido porque falta o quê? Falta o conhecimento da palavra. Então, irmãos, a resposta boa e eficiente dependerá de quê? Da nossa ação. A nossa ação precisa ser o quê? Planejada e executada dentro do que o Senhor espera da sua igreja. Eu estou falando com relação aos planos para a sua vida, aos planos para a minha vida, aos propósitos de Deus na minha vida, na sua vida. Aleluia! Então nós precisamos planejar, sim. Planejou o casamento, foi não, Pedrinho? Tudo preparado, tudo pronto. Ah, mas deu para... Peraí, não, aquele ali tem a segunda, como é que chama? A segunda opção. Mas uma coisa é certa, o casamento vai acontecer. Aleluia. É isso. Então, nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós esperamos pelo Senhor. E nós agimos dentro daquilo que o Senhor tem como propósito para a vida dos seus filhos. Aí a gente lembra da palavra, do texto bíblico. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O que é que Jesus diz? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Então, são princípios. Onde o Senhor nos dá princípios não somente para o dia de hoje, mas para o dia de hoje, para o dia de amanhã, de depois de amanhã, para 2022, 25 e 30, e assim vai por diante. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Eu quero ser arrebatado. Amém, glória a Deus. Você disse certo, e eu também. Mas se arrebatados ou chamados, estaremos face a face com o Senhor. Que isso é promessa do Deus que não falha. Sabe, meus amados irmãos, a soberania divina não está em conflito com a responsabilidade dos seus filhos aqui na terra. Não. O que é minha responsabilidade é minha responsabilidade. O que é sua responsabilidade é sua responsabilidade. É isso. É isso. Vejamos o que está escrito em Tiago, no capítulo 4, versículos de 13 a 15. Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 15, diz assim: agora, prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aleluia. Então o que é que a gente aprende? A vida é feita de pessoas e lugares, atividades e alvos, dias e anos. Todos nós tomamos decisões cruciais dia após dia. Mas o mais importante é que essas decisões estejam fundamentadas na palavra de Deus. Por quê? Porque somos seus filhos. Agora, por favor, né? Tudo tem limite, né? Não é para falar assim, não. Eu vou saber se Deus quer que eu tome um Guaraná agora. Eu vou saber se Deus quer que eu tome. Não é brincadeira, isso é uma piada, né? Eu vou saber se Deus quer que eu coloque gasolina no meu carro. Não, quer não. Vai embora e para ali na frente. E depois vai empurrando até o posto, sozinho. Oh, Jesus amado. Os extremos são perigosos. Quer dizer que Jesus sempre tem uma palavra do centro. Mas com relação ao pecado, nós temos que ser verdadeiramente, como alguns dizem, extremistas. Não podemos aceitar. Porque a vida é breve, não devemos desperdiçá-la, nem vivê-la na contramão da vontade de Deus. Então jamais nos esqueçamos de que o conhecimento implica em responsabilidade. Jamais nos esqueçamos que o Senhor tem preparado o melhor para a nossa vida. Jamais nos esqueçamos
de que o Senhor tem nos protegido, mas temos que fazer a nossa parte. É para vacinar? Vem a vacina aí, vacina. E lá adiante, se der não sei o que, se começar a fazer isso, aquilo outro, a gente não vai ficar aqui eternamente não, rapaz. A gente não vai ficar aqui eternamente não. Agora, antes de vacinar, escuta, faz uma pesquisa aí para ver qual é o melhor negócio aí que tem, coisa e tal, e tal, e tal. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apresentar diante do Senhor. E dizer: Senhor, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem ao Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. E eu encerro dizendo que eu quero deixar, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero deixar